amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e também à lição da Escola Sabatina desta semana. E dizer que ao longo deste trimestre nós estamos a estudar o livro de Josué, tirando lições de fé. E nós estudamos a lição número 4, onde vimos o conflito por trás de todos os conflitos. Mas antes, vou novamente aqui nos apresentarmos para alguns irmãos que são novos no canal, e desde já desejamos aí que o irmão possa se inscrever, ativar as notificações e também deixar o seu like. Então, irmão Marcelo, acho que quero acreditar que já lhe conhece, né? Irmão Marcelo, disposto para mais uma lição? Estou disposto, muito disposto para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Ok, muito bem, eu também estou disposto a viajarmos nessa lição tão importante. E praticamente na lição número 4, onde nós aprendemos que de muitos conflitos que existem neste mundo, existe uma por detrás. Foi isso, irmão Marcelo? Foi isso que nós aprendemos na semana passada. Ok, tá bom. Então, basicamente foi isso, que existe um conflito chamado grande conflito, que por causa deste conflito espiritual e invisível, vemos agora no nosso mundo uma reflexão daquilo que é este grande conflito. Então, meu nome é Albino Alberto João e o irmão aqui, ele também, já falei o nome dele, mas nunca é demais ele completar, Tem outras partes aí. Obrigado. Aqui, meu nome é Marcelino João Benjamin e estou aqui mais uma vez num convite especial para poder compartilhar acerca da palavra de Deus. Ok, muito bem. Então está aí Marcelino João, Ok, tá bom. Ok, então vamos avançar, meus irmãos, para a lição número 5. Deus luta por vocês. Deus luta por vocês. Então esta lição número 5 é a continuidade da lição número 4, onde agora vamos explorar mais um pouco de Deus como guerreiro em favor do seu povo. E vamos ver agora que Josué praticamente ele conquista a terra que Deus já havia lhe falado aos seus pais. Agora, uma das perguntas que tem sido levantada por muitas pessoas que não creem em Deus, tanto também como os crentes, é: por que Deus mandou que o povo de Israel destruísse todos os cananeus que estavam habitando naquela terra, desde homem, mulher, jovem até crianças? Não seria melhor deixar assim aquelas pessoas vivas, daí tentar evangelizar? Por que Deus não deu a ordem para que destruísse o povo na sua totalidade? Então nós vamos ver isso aqui. Essa pergunta vai ser respondida ao longo da nossa lição. Esse é o meu Marcelo, É isso, querido irmão. Ok, então essa é uma das perguntas mesmo muito interessante, mas muito também importante. Então nós vamos avançar agora e vamos ler nosso verso-chave. O verso-chave se encontra em Josué capítulo 10, versículo 42, onde nós lemos o seguinte: e de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, por enquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Veja como o texto começa: de uma vez, tomou Josué todos estes reis, para dizer que chegou o momento agora em que Josué ele alcançou a vitória que Deus havia prometido. Mas vejamos, Josué teve somente o sucesso, irmão Marcelo, porque Deus estava por detrás. Tanto que o texto no final vai dar a razão do porquê que Josué conseguiu alcançar os reis e as suas terras. Porque o Senhor pelejava em favor de Israel. Sim, é isso. Ok, fica à vontade. Tá certo. Então, nós praticamente então encontramos aqui, mas novamente, o título de Deus como guerreiro do seu povo. Josué não venceu porque ele tinha lá a melhor estratégia, uma melhor força, mas sim ele venceu porque tinha Deus por detrás. Deus é quem está, aliás, por detrás não, vamos falar por frente, Sim, Deus estava lá, aliás, Deus está em todos os lugares, retaguarda, em frente, vencendo e fazendo o seu povo vencer. Então, vamos avançar agora para este tema tão importante, que nós vamos ver aqui nesta lição. Vamos à nossa primeira parte, irmão Marcelo, onde tem como título a iniquidade dos cananeus. Eu queria começar aqui perguntando, meu irmão Marcelo, Deus dá um tempo de graça às pessoas, mesmo até no Antigo Testamento, aos povos lá do passado. Será que essa expressão, tempo de graça, somente passou a existir depois no tempo do Novo Testamento, ou já existia
mesmo lá no Antigo Testamento. Irmão Marcelo? Obrigado pela questão. A questão é muito pertinente. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar, né, esta manifestação da graça de Deus desde o princípio, logo na criação. Então, a Bíblia está repleto, cheio de cenário acerca da manifestação da graça. Então, querido irmão, desde o princípio, desde a criação, a graça se manifestou, a graça de Deus. Ok, muito bem. Até me fez lembrar um texto, irmão Marcelo, nessa sua resposta, né, que a graça de Deus ela já estava manifestada desde muito. Temos, por exemplo, o livro de Apocalipse, que diz que aqueles que adoraram a besta não terão o seu nome no livro no livro do Cordeiro, né, que foi morto desde a fundação do mundo. Alguns vezes acabam fugindo aqui, né, mas nos faz entender aí que o Cordeiro já tinha sido morto mesmo antes da fundação do mundo. Então, praticamente, estamos a dizer que no Antigo Testamento também existia a graça de Deus. E outro texto é praticamente Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, alcançando assim a salvação. Ou seja, o tempo da graça Deus sempre deu. Não é agora, nem no Novo Testamento, ele sempre deu lá, até lá no Antigo Testamento. E então, neste pensamento que nós vamos aqui analisar na questão dos cananeus, o porquê que Deus ordenou ao seu povo para que destruísse o povo cananeu. E aqui nós encontramos, por exemplo, o livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Peço ao irmão Marcelo para abrir esse texto. Gênesis, capítulo 15, versículo 16. Vamos ver aí se realmente Deus já havia dado uma oportunidade ou um tempo de graça para os cananeus ou não. Irmão Marcelo, já está com o texto? Ok, pode ler. Gênesis capítulo 15, verso 16. Diz o seguinte: e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ok, muito bem. Então nós encontramos aí Deus, né, falando que a quarta geração viria para lá, porque a iniquidade, né, veja só, a iniquidade dos amorreus ainda não tinha subido até o alto. Os amorreus faziam parte de Canaã, era um dos povos, também estava lá. Então Deus fala que a iniquidade, é interessante essa expressão, irmão Marcelo, quando nós vamos também a outros textos, né, diz que porque a sua iniquidade ainda não subiu. Para dizer que existe um copo, né, um copo de Deus lá nos céus, em que quando enche, não tem como. É como também, irmão Marcelo vai me ajudar aqui a recordar outras histórias em que Deus deu tempo de graça, mas as pessoas negaram, né? Eu queria citar aqui, por exemplo, a Sodoma, né? Quando Deus olha para a terra, vê que Sodoma realmente estava num nível alto do pecado. E então ele desce agora, aliás, ele manda 2 anjos lá primeiramente para ele valor, e aí depois destrói a cidade. Será que teria uma outra história que mostra que Deus deu tempo, né? Seja a um homem ou a um povo? Irmão Marcelo, se recorda? Poderíamos falar? Sim, na verdade, existem vários momentos que Deus deu muitas oportunidades e também em que Deus também contemplou, viu que o pecado do povo já havia chegado também ao alto nível. É só nós voltarmos para a história antes, né? Olharmos para o caso de Noé, né? Naquela época o povo, a sua iniquidade diz que ela foi imensa, até nós vimos aí arrependimento de Deus, tal, né? Onde nós compreendemos exatamente ali que na verdade o povo já havia exagerado tanto na iniquidade que Deus mesmo chegou ao ponto de expressar essa tristeza, essa profunda tristeza, mas também deu aí uma oportunidade de 120 anos para o povo poder se arrepender. E com a arca aberta, né, no momento em que Noé construiu a arca sozinho, mas deu-se ainda mais 7 dias para o povo, pelo menos não participou na construção, mas a entrar-se na arca, salvar-se as suas vidas. Então Deus já se deu várias oportunidades, só que cabe a nós. Ok, muito obrigado. Então está aí a história, né, de Noé, um dos exemplos. E a outra também é de Belsazar, né, no capítulo 5 de Daniel. Se lembrarmos aí, quando Daniel vai interpretar lá a escrita que estava na parede, ele diz aí: pesado foste na balança e foste achado em falta, né? Então, para dizer que Belsazar já estava nas balanças de Deus, mas houve um momento que o peso dele, enfim, acabou sendo achado em falta.
falta de Deus, em outras palavras. Então, para dizer que Deus, ele sim dá uma oportunidade. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que às vezes queremos entender como fosse uma coisa repentina, né? Que assim, a destruição logo veio assim. Não, Deus deu um tempo de arrependimento, mas acontece que o ser humano, ou o povo, não quis se arrepender. É a mesma coisa que nós queremos aqui praticamente explicar na questão dos cananeus. Eles foram dados o tempo de graça para se arrependerem, mas eles negaram esta graça. E quando nós aqui exploramos a lição, descobrimos que esse povo, irmão Marcelo, tinham muitas práticas, né? Eu vou mencionar aqui algumas. Por exemplo, tinham lá os sacrifícios de seres humanos, né? Nesse caso, sacrificavam as crianças. Tinha lá a comunicação com os mortos, que é a necromancia. E tinha também o espiritismo, né? Ou espiritualismo, que acreditavam em que os seres humanos, quando morrem, estão num lugar lá espiritual, por aí que eles podem até comunicar. Tinha também a feitiçaria, a adivinhação. Enfim, essas eram as práticas que os cananeus faziam. Além desta prática, também tinha a orgia. A orgia era praticamente a prática de sexo, né, entre várias pessoas. Organizava lá uma festa e ficava tudo uma bagunça, né? Era bebedices, comelanças, sexo por todo lado. Eu falei sexo, né? Ok, mas exatamente, é orgia. Era uma depravação total. E nós podemos ter ainda mais um pouco sobre essa questão, né, da orgia, quando lemos também o livro de Romanos 1, versículo 18 a 20, né, Paulo faz uma descrição do povo da sua época, né, diz que havia lá, por exemplo, a relação de homem para com homem, né, a bebedice e várias outras coisas, né. Então, praticamente, a nossa lição acaba terminando nesta parte dizendo que a eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina tomada por Deus no momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas. Então, na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, diante do qual, ou durante o qual, tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter, por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles, como, por exemplo, Abraão viveu entre eles, né? Mas eles não quiseram, então daí que tiveram essa destruição. Então, nosso Deus é alguém que dá oportunidades. Nós podemos ver vários textos, né? Eu queria mais ainda desenvolver essa parte, né? Mas vou cortar um pouco, né? Mas o irmão pode aí conferir com Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Ele tem prazer em que o ímpio se converta do seu caminho. Como também o livro de Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Vai repetir o mesmo pensamento, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ao contrário, Ele quer salvar as pessoas. Também como 2 Pedro 3, versículo 9, que diz que o Senhor deseja que todos se arrependam. Embora que a sua promessa pareça estar a demorar, mas não está a demorar, Ele está a dar tempo de oportunidade para todos se arrependerem. Irmão Marcelo, queria ainda explorar mais um pouco aqui nessa questão da iniquidade, né? Crescendo, e também sobre o tempo de graça que Deus dá. Ou podemos avançar mesmo? Podemos avançar. Ok, podemos avançar, né? Tá bom, então, nesse caso, quando Deus entra em cena para poder executar o juízo, nós estamos a encontrar que o nosso Deus, Ele é um juiz supremo e justo também ao mesmo tempo. Porque algumas pessoas acabam colocando Deus como fosse alguém que está, né, assim, tem prazer em destruir as pessoas, né? Quando vemos Sodoma, por exemplo, lá é queimado com fogo, Deus mandou o dilúvio, né? Só acabam de falar, então esse Deus se agrada com destruição. Mas, repetimos mais uma vez, Ezequiel 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ao contrário, que ele se arrependa. Agora, por que Deus julga as pessoas ou traz os seus juízes à terra? Quando as pessoas negam o seu chamado, não tem como, Deus tem que executar o seu juízo. Porque se nós lermos o livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 13, vai dizer que o Senhor Deus, Ele é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. E sendo que Ele não pode contemplar o mal, em outras palavras, Deus tem ódio do mal. Quem pratica o mal é inimigo de Deus. Aí que nós encontramos então que a execução de Deus é certa. Mas, irmão Albino, onde é que fica a questão do livre-arbítrio? Vamos ver ainda mais à frente nesta questão aí. Por isso que Deus deu esse livre-arbítrio como uma expressão de amor, para você saber escolher o lugar certo. Irmão Marcelo, quero explorar ainda mais nessa questão do juízo final, juiz supremo, né? Nosso Deus como um juiz supremo. Obrigado. Dizer que este tema também é muito interessante porque
na verdade, aqui a questão que nós podemos olhar e muitas das vezes podemos também olhar para o caráter de Deus, na verdade Deus é amor. E se nós formos a ver o que aconteceu, né, com essa destruição através deste juízo supremo de Deus, é que Deus não está a ir contra, né, as pessoas. Por isso o irmão citou aí o livro de Ezequiel, que não se contenta, porque ali a questão é o pecado. Então, o que é atacado basicamente ali é o pecado. O salário do pecado é a morte. É que nem você ter uma doença. Essa doença é que vai permitir com que você o quê? Possa morrer. É este vírus. Então, não é porque o seu corpo não está em condições, não. É o próprio, ou seja, o próprio vírus, a própria doença que te afetou é que vai permitir com que você possa morrer. Então, basicamente, é isso que nós compreendemos com Romanos 6, 23. Né? O salário do pecado é a morte. Então, se você ainda quer continuar no pecado, o resultado final é morrer por causa deste inimigo que é pecado. Deus é inimigo do pecado, não do homem. Obrigado. Ok, obrigado, irmão Marcelo. Só uma questão, irmão Marcelo. A notícia de saber que Deus ele é justo juiz, ela é confortante ou é desconfortante? Se for confortante, em que sentido? E se for desconfortante também, em que sentido? Peço nos ajudar nessa pergunta. Ok, muito obrigado. A questão é muito boa, mas se nós formos abrir aqui o livro de Timóteo, né, essa segunda carta do apóstolo Paulo, aos Timóteo capítulo 4, verso 8, esse é apenas o único verso, né? Os irmãos podem ajudar aí. Ok, segunda, né? Timóteo. Capítulo 4, verso 8, né? Sim, sim. Ok, deixa eu encontrar aqui, 4, deixa eu ver, ok? Pode me aproximar o microfone só para eu poder... Sim. Ok, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, aí está, né, concluído, né, justo juízo. Muitas das vezes nós estamos aqui na terra, né, mas cada um que está aqui vai colher segundo aquilo que ele plantou aqui na terra. Então, todo aquele que prepara a sua vida para receber Jesus Cristo, então, automaticamente ele irá receber consoante aquela bondade, consoante aquela aceitação, a sua dedicação quando você estava aqui na vida. Então você irá receber. Por isso não haverá aquele de intervenção. Muitas das vezes o juiz da terra, né, tem balançado, mas aquele que tem mais condições, né, aquele que está bem sucedido na vida, se violou alguma regra, ele é normal ser inocentado por causa das suas posses que ele tem. Mas para Deus não há isso. Então, para Deus, ele é justo juízo, porque cada um vai receber consoante aquilo que ele plantou. Se na verdade você não aceitou a Cristo, não dedicou a sua vida entregando a Cristo, então irá receber aquilo que é a destruição, o salário do pecado, se ainda permanecer no pecado. Por isso, cada um irá receber consoante o que fez aqui na terra. Obrigado. Ok, muito bem. Então, para dizer, irmão Marcelo, que a notícia de dizer que Deus é juiz é confortante para aqueles que confiam nele. Muito confortante, porque é uma alegria. Eu posso sofrer injustiça, então tenho um justo juiz, que essa injustiça, onde há injustiça, ele irá colocar justiça. Então, onde há ou seja, onde no lugar da injustiça, onde era considerado justo, então será julgado como deve ser. Então é confortante. É confortante. Amém. Eu queria ouvir essa resposta final. Então é confortante sim, porque Deus ele quer eliminar o mal, né? Quando nós reparamos nas notícias, o crime que tem aumentado, a violência. Nem se for a te perguntar, irmão, você que está a assistir aí, né, por meio desse canal, você deseja que o mundo permaneça assim ou não? Eu quero acreditar que a sua resposta é não. Então é aí que Deus entra em cena como o justo juiz, para poder trazer a justiça, a paz. Agora, para ele trazer a justiça e a paz, é necessário eliminar o pecado pela sua raiz e os seus ramos. Nesse caso, a raiz do pecado é Satanás e os ramos são aqueles que quiserem ficar do lado dele.
Então, o problema não é simplesmente o pecado. O problema é se você vai aceitar a graça de Deus já revelada. Então, é um convite que Deus também faz para nós aqui no dia de hoje. É confortante saber que Deus vai executar o juízo para eliminar o mal, né? Mas aquele que ficar do lado do mal, então não tem como, terá que experimentar. Que essa parte já é desconfortante, né? Para aqueles que ficarem do lado do mal. Ok, então, meus irmãos, eu já explorei aqui um pouco, né, a lição do sábado, do domingo e também da segunda-feira. E eu vou deixar aqui que o meu irmão Marcelo nem possa explorar mais a fundo a lição da terça-feira, quarta e quinta. É isso, irmão Marcelo? Ou vai até quarta? É isso? É direto até quarta-feira. Ok. O irmão também vai comentar ainda mais a lição. Sim, sim. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Certo. Vamos lá. Eu também vamos estar aqui a dirigir. Ok, muito obrigado. Então, olhando para esta lição, né, maravilhosa de desapropriação ou aniquilação, uma pergunta interessante. O que realmente estava a acontecer, né, na tomada de posse, né, neste caso na tomada da herança desta terra, né, Canaã? O que estava a acontecer naquele lugar? Será que Deus estava a eliminar, né? É uma questão, desapropriação ou aniquilação? O povo estava sendo eliminado? Ou, né, esta palavra desapropriação, que é também uma palavra interessante que nós precisamos compreender, porque ela basicamente vai mostrar aqui uma tomada de posse, né? Também esta palavra pode significar isso, né? Mas de uma boa forma. Então, na verdade, se nós formos a ler, né, o Êxodo capítulo 23, apenas o irmão, começa do verso 28 até 30, mas o irmão pode pegar apenas o verso 30, vai deixar muito claro, né? Pode tomar a leitura aí. Versos 30, né? Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Muito obrigado. Então, o povo, neste caso, este povo que habitavam nessa terra, os cananeus, neste caso, era um povo, né, como nós aprendemos logo no princípio da lição, um povo que fazia diversas coisas, que adorava diversos deuses, e eles tinham diversos pecados que eles praticavam. Então, conviverem junto com aquele povo especial, né, que estava sendo preparado no deserto para poder herdar esta terra, não havia como eles viverem junto, porque o povo estava a passar por uma transformação no caminho, várias alianças, né, várias promessas. Então era necessário eles ficarem num lugar separado. Por isso nós vimos, irmão Albino, o qual é importante, na verdade, está importante, né, neste caso, não sentar na mesa dos escarnecedores, né? Escarnecedores, sim. E zombadores também. Obrigado. Então é isso aí, é o que Deus não queria com que isso acontecesse com o povo israelita. Por isso nós vimos, pouco a pouco, eles eram o quê? Afastados, né? Eles estavam sendo afastados para eles saírem de perto. E pouco a pouco eles iam enfrentando diversas batalhas, mas eles se afastavam. Então era isto que era necessário. Mas o povo aqui, nós encontramos que este não era um propósito de Deus eliminar este povo por completamente. Por isso nós vimos aqui, né, que o Senhor é o nosso, neste caso, de acordo, né, como assim, como nosso juízo supremo. Obrigado, irmão Albino. Como nosso juízo supremo, nós encontramos aqui, né, esta justiça que ele ia estabelecendo para que o povo pudesse, né, ficar apenas em adoração ao Deus, senão o povo poderia ser conduzido à adoração, né, pagã, aquela que o povo, né, cananeu praticavam sempre. Então poderia ser uma contaminação total. Por isso era necessário que eles pudessem, né, ser expulsos. E podemos ler aqui, este texto também é interessante para nós podermos compreender melhor, né, qual a oportunidade que Deus cedia a este povo, que para nós podermos compreender que não era um propósito em que Deus pretendia eliminar este povo cananeu. Vamos poder ler aqui Êxodo capítulo 20, ou seja, Deuteronômio, né? Desculpe. Deuteronômio capítulo 20, verso 10. Ok, só aproximar o microfone para eu... Diz assim: quando te achegares a alguma cidade a combatê-la,
apregoar-lhe-ás a paz. Verso 11 também. E será que, se te responder em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá. Salta para 15. Versículo 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Então, nós encontramos aqui, né, um conselho que o povo aqui recebeu, né, neste caso, este líder, em que todos aqueles que recebessem com paz, né, então eles poderão ter acesso a esta paz. Então, não sei, irmão Albino, né, como contempla mesmo esse privilégio, dessa oportunidade? Eu acredito que também pode ter uma experiência. Alguém chega com paz, não sei, haverá disputa? Não haverá. Dependendo da resposta, né, da pessoa. Porque aqui diz que o povo, né, da qual o povo estaria lá na terra, ela deveria dar a resposta também de paz. Se ela desse uma resposta de guerra, então nos faz entender que haveria guerra. Muito obrigado. Então é isso que nós contemplamos aqui. Então encontramos aqui uma escolha que o povo tinha, né, naquela época, né? Porque se nós formos a olhar, né, perante a jornada que o povo percorreu, nós encontramos aqui, quer dizer, o povo israelita neste caso tinha muita fama através do que eles faziam perante a caminhada. Então, tendo essas todas as informações, nós encontramos que este povo, né, também, acredito como na lição passada, nós vimos aí, lição que antecedeu a lição número 4, a lição número 3, nós vimos um povo em que ali, né, teve o privilégio de ter a oportunidade de saber acerca do povo israelita e fez uma aliança. Fez uma aliança. Sim, os gibeonitas neste caso, sim, fez uma aliança para eles serem poupados. E obedeceu-se essa aliança. O povo não enfrentou aquilo que é a condenação, ou seja, que nesse caso a morte. Então, olhando para o livre arbítrio aqui, né, o povo sim, olhando aqui para o livre arbítrio que o povo, né, é concedido, nós vimos que cada um de nós, né, tem esta oportunidade também de hoje poder receber aquilo que é o livre arbítrio, né? Nós temos uma liberdade, uma oportunidade de escolher, né, decidir, né, servir a Deus ou servir aos homens, ou neste caso estar do lado de Satanás. Mas se nós formos a ver, tanto com o povo israelita, para não se misturar com aquele povo, então era necessário eles escolher, e eles decidiram perante as alianças feitas durante a trajetória. E se nós formos a olhar, né, para o povo, neste caso, esses povos que eram dispersados, né, aniquilados, eles ainda continuavam a permanecer no pecado. Por quê? A graça de Deus ainda estava estendida para com eles, mas mesmo assim eles continuavam ainda lutando, disputando pela terra, e também eles continuavam ainda confiando mais nos seus deuses. Queridos irmãos, se nós formos a ver, eles escolhiam até os primogênitos, eles nasciam, ou seja, os primogênitos que eles tinham, né, eles nasciam, eram dedicados apenas para os seus deuses. Demônios nesse caso que são os demônios. Então eram entregados a eles, eram matados só para poder o quê? Conseguir alcançar os seus objetivos, que na verdade nós vimos a sua finalidade foi uma destruição. Então nós não podemos considerar esta destruição deste povo, esta aniquilação, ou seja, com essa eliminação do povo como sendo Deus injusto, né, como castigo de Deus. Não, nós precisamos olhar como a justiça de Deus. Então a manifestação da justiça de Deus, porque eles tinham a oportunidade, mas eles escolheram estar, ainda permanecer no pecado. O irmão Albino pode ainda desenvolver mais acerca desta lição, destas oportunidades. Será que até que momento nós podemos ter essas oportunidades de aceitar a Cristo, né? Nós, na verdade, temos a oportunidade de aceitar a Cristo até então. Então, até que momento nós podemos ter? Será que eu posso viver até no momento em que eu vou estar quase, talvez, para a morte? Talvez Cristo, quando ouvir que
sinal X já se cumpriu, então estou preparado para aceitar a Cristo, então posso me arrepender? Será que, de que maneira mesmo pode funcionar? Essa é uma questão também que eu gostaria de colocar para o irmão Albino poder avançar mais consoante este tema do livro Albino, porque é muito interessante para nós sabermos mais. Ok, muito obrigado, irmão Marcelo, pela questão. Na verdade, nós temos a graça de Deus, sim, como oportunidade para a salvação, mas também nós não podemos abusar desta mesma graça. Tanto é que na questão que me coloca, se nós podemos deixar nossa decisão ou nossa escolha, né, da salvação para o último dia, Jesus contou uma parábola para isso, né? Ele disse que havia um servo que foi deixado os bens, né, do seu senhor, e quando o senhor, né, daquele servo partiu, então ele começou a viver descontrolado. Ele começou a espancar os outros conservos, enfim, começou a viver de uma forma errada. E Jesus Cristo chama a atenção nesta parábola dizendo assim: no momento em que aquele servo não pensa que o Senhor vai vir, é naquele momento mesmo. Agora, se nós queremos brincar agora, dizer que não, lá à frente, porque são duas coisas, amado, que nós temos que entender. Duas coisas que o ser humano não sabe. A primeira coisa é o dia da sua morte. Será que existe uma pauta da morte, irmão Marcelo? Até aqui eu não conheço, né? Agora é muito perigoso. Você não conhece o dia da sua morte, você pode morrer hoje ou a qualquer segundo. E a segunda coisa que o ser humano não sabe é o dia da volta de Jesus. A volta de Cristo pode ser hoje mesmo. E se você adia dizer que vou me converter ou mesmo daqui a um ano, é muito perigoso, né? Muito perigoso. Até alguns tentam justificar aí com, né, a questão do ladrão na cruz, né? Ele, o ladrão na cruz lá, na última hora lá, ele se arrependeu. Agora a pergunta é: você é o ladrão na cruz? Hoje você não está na cruz, hoje você está fora. Agora, se você quer imitar, pode ter um grande perigo. Então a aceitação da salvação, irmão Marcelo, tem que ser no presente. Tanto é que a Bíblia chama o hoje, né? Não chama o amanhã. Diz: se ouvirdes a voz do Espírito Santo, quando? Né? Hoje. Sim, Exatamente, sim. era para completar somente o 10. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo hoje, não endureçais os vossos corações. Então somos chamados a nos arrependermos enquanto ainda há tempo, porque não sabemos o dia da nossa morte, nem também o dia da volta de Cristo. Irmão Marcelo, eu não sei se tem mais outra pergunta, mas eu queria perguntar aqui, irmão Marcelo comentou dizendo aqui que na verdade, né, o objetivo de Deus não era de destruir o povo, mas era assim de dispersar, né? A lição comenta isso, era dispersar, ou seja, afugentar, para dar uma oportunidade ainda mais para ele se arrepender. Mas agora, a questão que chega aqui, a nossa lição, até responde essa questão mesmo, né? Se me permitir aqui eu ler mesmo, Sim, queria fazer essa questão, né? Então, por que chegou um momento em que o povo israelita tinha que eliminar mesmo os cananeus? A nossa lição responde dizendo, né, que quando analisamos os textos bíblicos relacionados à conquista de Canaã, observamos que a intenção original da conquista era dispersar a população cananeia. E o que acabei parando aqui, sim, era dispersar a população cananeia. Entretanto, os cananeus, assim como o rei do Egito, endureceram o coração e se apegaram à cultura a tal ponto que eliminaram a sua cultura, a tal ponto que eliminar sua cultura significava que eles também deveriam ser destruídos. Então está aqui, eles queriam ainda manter aquela cultura, se apegar ainda à cultura, que era uma cultura pecaminosa. Então daí que houve Deus tinha que avançar com essa destruição, ordenar o seu povo realmente para destruir, né, o seu povo. Isso nos ensina bastante, que quando você não quer deixar aqueles seus hábitos, até que é uma das perguntas da nossa lição, ela diz que quais elementos do seu caráter, de seus hábitos precisam ser eliminados. Existem, irmãos, hábitos que nós plantamos ou cultivamos ou também herdamos, né? Porque há pecados que nós herdamos e há pecados que nós cultivamos, ou seja, há tendências, né? Em outras palavras, não pecado, tendências. Então, nós precisamos de Cristo para eliminar os hábitos do nosso caráter. Pode ser o seu caráter está mal deformado, né? Tem hábitos, principalmente para jovens, né? Hábito de masturbação, de pornografia. Então esse hábito não é bom, tem que mudar e Cristo pode te ajudar. É um dos exemplos apenas que eu posso dar, existem mais vários outros. Então é basicamente isso, irmão Marcelo, né? Na questão que havia me colocado. Não sei se quer desenvolver ainda mais
né? Ou podemos avançar ainda mais para outra parte? Ok, mas podemos avançar, Sim. né? Depois, nas últimas partes aqui, né? Irei mais poder comentar mais, né, em torno dessa lição. Ok, tá bom, muito obrigado. Então, avançando aqui para a última parte, que realmente nós já viemos explorando, né? Mas vamos explorar ainda mais eficiente. Qual é o plano de Deus para a Terra? É de realmente haver paz. E para essa paz, Ele colocou alguém chamado do Príncipe da Paz, que é quem? Jesus Cristo. Exatamente. Mesmo que é o príncipe do exército, temos também um príncipe da paz. Só parece um contraste aqui. Ele é o príncipe do exército, né? Guerreiro, ao mesmo tempo também promove a paz. É claro, é exatamente isso. Ele é guerreiro contra o pecado, né? E ele é o promovedor da paz para o bem. Então é interessante essa ligação aqui. Então o texto de irmão Marcelo, peço pegar aí a Bíblia, é Isaías capítulo 9, versículo 6, né? 9 e 6, exatamente esse texto. Vou pedir que o irmão Marcelo possa ler Isaías capítulo 9, versos 6. Vamos ler o que está escrito lá, né? Quem é esse o príncipe da paz? Sim. 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém, amém. Aí está, né? Haveria um menino que seria nascido, e este menino recebe vários títulos. Ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que maravilha! Então, este menino nós compreendemos, de acordo com Mateus 1, versículo 23, este menino é Jesus Cristo. Porque também em outras passagens, como Isaías 7, versículo 14, ele é também chamado de Emanuel, que em Mateus vai dizer o significado desta palavra. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, vindo Cristo habitar conosco, ele foi Deus conosco, Deus no meio da humanidade. Então, e mais outros textos que nós podemos explorar aqui, né, que realmente mostram que o final do plano de Deus na Terra é estabelecer um reino de paz, governado pelo Messias, sem guerra, onde a justiça reinará. Então, nós estamos a aguardar esse irmão Marcelo, né? Um reino de justiça, um reino de paz, um reino que não vai existir mais nenhum mal. Irmão Marcelo, alguma coisa mais? Talvez responder a pergunta de baixo, né? Quando diz que de que maneiras, ao imitar Jesus, você pode ser um agente de paz nos conflitos que enfrentamos hoje. Então, eis a questão, irmão Marcelo, como é que nós podemos também ser agentes de paz, né? Sendo que nós estamos com o príncipe da paz, como é que nós podemos ser príncipes, aliás, né, agentes da paz para outras pessoas que enfrentam, ou no nosso mundo que tem muitos conflitos? Irmão Marcelo, a questão é esta. Muito obrigado. Na verdade, pode finalizar de vez com a lição. Sim, na verdade, a paz é muito importante. Eu estava procurando aqui um texto de Romano, né, mas diz assim: no momento, né, em que nós aceitamos, tendo estado bem com Deus, né, recebemos aquilo que é a paz com Deus. É isso mesmo, Romanos 5:1, obrigado. É um texto muito interessante, precisamos ler esse texto. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dizendo que no momento em que nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa que nós recebemos é a paz. É necessário. Se você tinha dívida, tinha problemas diversos, né? Talvez você não conseguia pagar dívidas e você aceita Cristo, você recebe primeiro a paz para poder saber como enfrentar esses problemas. Então, esta é a primeira coisa que Deus concede a todos aqueles que querem se aliar a Ele. Paz, sossego, conforto. E através desta paz você aprende a confiar mais em Deus do que em você mesmo. Então, esta é a primeira coisa que Deus nos faz. Então, olhando para a questão de que maneira, ao imitar Jesus, você pode ser um agente da paz nos conflitos que enfrenta hoje. Então, é basicamente o que eu estava a responder, né? Ao aceitarmos a Cristo, recebemos paz
para nós podermos saber conviver, lidar com as pessoas, lidar com diversos problemas. Então é esta paz que nos mantém unidos, é esta paz que nos deixa confortável, é esta paz que nos dá o sossego de encarar diversos problemas que aparecem na vida. É por isso esta paz, é esta que Cristo veio poder ceder à humanidade, é esta que se manifestou. Por isso fomos dados o exemplo em Jesus Cristo. Então, esta paz recebemos quando se submetemos, correspondemos o seu amor manifestado na cruz. Não vamos adquirir do nada. Quero acreditar que todo aquele que aceita Cristo vive em paz. Até alguém pode querer vir te ofender. Até você vai... Eu não quero problema com ninguém. E muitas das vezes optamos em se afastar do problema. Ou lutamos para poder resolver e estarmos em comunhão, em harmonia. Porque existe a palavra que nós vamos encontrar, deve ser em Filipenses capítulo 2, verso 2, vai dizer uma coisa: me façam feliz, que tenham o mesmo amor, mesma maneira de pensar. É uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo, aos Filipos aí, pede uma coisa interessante, que tenhamos o mesmo amor, possamos estar unidos, propósito. Então, é uma coisa muito interessante, porque o cristão, quando aceita Cristo, ele luta para poder harmonizar, viver em alegria, unido, em paz com o outro, manifestar o amor, espalhar. Então, é isso que basicamente eu poderia comentar em torno da questão colocada aqui. Então, a minha última parte a comentar, eu diria o seguinte: a lição nos mostra uma visão interessante, que estamos aqui na Terra numa jornada na luta contra o pecado, mas nós podemos esperar aqui uma coisa, e isso nós precisamos guardar em mente, que cedo ou tarde o justo juízo chegará para poder, neste caso, retribuir a cada um segundo o que ele plantou durante a sua vida. Então, o salário do pecado é a morte. Isto coloquemos na mente. Se nós desde já decidimos permanecer no pecado, ou preferimos se aliar ao príncipe da paz, e assim possamos lutar contra este mal, proclamar a bondade para o mundo. Essa é a decisão que nós precisamos tomar agora. Então, decida hoje, assim como o povo, neste caso cananeu, teve a sua decisão para poder escolher, assim como o povo gibeonita também, a lição trouxe aí no fim, que também tiveram a sua decisão, assim como a Raabe também teve a sua decisão, mas vimos aí cada um que escolheu, recebeu aquilo que ele decidiu. Então, nós vimos a Raabe, alcançou o quê? A graça, valores inesperáveis, alcançou a graça. E Acã e o povo cananeu também, de acordo com a sua escolha, também recebeu aquilo que é a sua sentença. Obrigado. Então finalizamos aqui com a nossa lição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e também deixe o seu like e compartilhe com os outros. Até a próxima lição.